dia, meus irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui para mais uma reunião do grupo Nascidos de Novo. Dessa vez vai ser uma reunião prática. Em que sentido? Na nossa primeira reunião, a gente aprendeu sobre uma doutrina. Na nossa segunda reunião, a gente fez uma leitura do primeiro capítulo do Evangelho de João. E na nossa terceira reunião, eu pretendo fazer esse padrão de uma reunião doutrinária, uma reunião de estudo do texto e uma terceira reunião prática. Como fazer algo, obras que devemos fazer ou o que não devemos fazer. E nada mais justo do que a gente começar com essa coisa extremamente importante que é a evangelização, um dever de todo cristão. E para a gente iniciar aqui, eu trouxe um versículo de Isaías capítulo 52, que diz: como lindos sobre os montes são os pés daquele que traz boas novas, que anuncia paz, que traz boas novas do bem, que anuncia salvação, que diz a Sião: teu Deus reina. Agora a gente vai para alguns fundamentos básicos que precisamos entender sobre a evangelização. Primeiro ponto, a gente tem que entender o que é a evangelização, algo essencial. E depois, é muito importante também a gente entender o porquê fazer. Muitas pessoas, às vezes, vão estar sabendo o que das coisas, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer na minha vida cristã. Mas, infelizmente, às vezes elas não vão saber o porquê. O porquê também é extremamente importante. Ele nos motiva a fazer as coisas. A gente não está fazendo simplesmente porque eu devo fazer. De fato, a obediência é algo essencial. Mas ao saber o porquê, fica muito mais fundamentado, fica muito mais cimentado e enraizado a nossa obrigação, a necessidade e a importância de estarmos evangelizando ou fazendo qualquer obra que for. Como fazer? É essencial também. Se a gente sabe a importância, é primeiro também necessário que a gente saiba, logo depois disso, como que eu vou estar fazendo essa evangelização. Qual é a melhor maneira ou o que eu não devo fazer enquanto estou evangelizando. Então vamos para o primeiro ponto. O que é a evangelização? Aqui a gente tem a definição e a etimologia dessa palavra. Isso aqui é a definição do dicionário. É a etimologia aqui que a própria Wikipédia deu dessa palavra. Então, é uma definição global que a gente tem acerca dessa palavra. Evangelho, substantivo feminino relacionado com religião, que é uma ação, é uma obra, desenvolvimento ou resultado de evangelizar, a ação de divulgar os ensinamentos contidos aonde? No Evangelho. Figurado, ação, desenvolvimento ou processo de difundir qualquer doutrina, ideologia, ponto de vista e opinião. Então, esse ato de espalhar. Só que eu faço um adendo aqui, é muito importante que a gente preste atenção em tomar mais em conta a primeira definição do que a segunda, porque a segunda está falando aqui, qualquer doutrina, ideologia, ponto de vista. Quando a gente está indo evangelizar, pode ser de porta em porta, pode ser para a gente, é uma pessoa que é da nossa família, pode ser alguém que a gente conhece, pode ser um total desconhecido. A gente não está lá para começar um debate. A gente não está lá para espalhar uma ideia relacionada com, por exemplo, por que a Arca de Noé é verdade. Ou por que a humanidade começou com Adão e Eva. O nosso objetivo principal lá é divulgar o ensinamento de como uma pessoa pode ser salva, as boas novas, as boas notícias. E de fato é importante a gente falar de outras coisas também. E eu mencionei aqui a Arca de Noé, Adão e Eva, porque são umas coisas que, assim, você mais vai encontrar debates acerca disso. Às vezes as próprias pessoas vão começar: essa questão de Arca de Noé tem tais pontos que pessoas que vão dizer que isso não é verdade e tal. A própria pessoa pode começar esse argumento ou tentar levar a conversa para esse assunto. Mas é muito importante a gente entender que antes de qualquer coisa, antes da gente falar de Arca de Noé, antes da gente falar de, sei lá, seja o que for, Pangeia, né? Geralmente as pessoas focam mais nessa criação do universo, mas pode se estender também a eventos que aconteceram nos evangelhos. Mas o que você acha da vestimenta que uma mulher ou que um homem deve ter? São assuntos importantes, mas a gente sempre tem que prestar atenção em falar disso depois. Vamos conversar disso depois? A gente pode continuar aqui no evangelho, depois a gente toca nesse assunto?
Não tem problema nenhum em fazer isso. É importante que, antes de tudo, a gente foque na informação, a gente foque nesses ensinamentos contidos no Evangelho. E aqui a gente vai para a etimologia. A palavra evangelista provém da palavra euangelos, do grego koiné, que significa boas novas ou boas notícias, e que também serve de base para o nome dos 4 primeiros livros do Novo Testamento bíblico chamados evangelhos. Então, o Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João, eles também carregam esse nome. Por quê? Porque eles falam da vida de Jesus. Porque eles focam exatamente no nascimento, na vida de Jesus aqui na Terra, em sua cruz, em sua morte e em sua ressurreição. São aspectos muito importantes de estarem contidos no evangelismo, na nossa apresentação do Evangelho. A cruz, a morte e a ressurreição de Cristo. E, consequentemente, a gente também tem que dizer quem Cristo é. Agora a gente vai para a questão. Tendo entendido o que é a evangelização, o que é evangelizar, o que é pregar o Evangelho, a gente vai para o segundo ponto. Qual a sua importância? Primeiro, é um mandamento. Como eu disse, obediência é extremamente importante. Mateus capítulo 16, da própria boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a gente vê. E ele disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então aqui a gente vê Jesus Cristo dizendo para ir por todo mundo, ir por todos os lugares e pregar o Evangelho a só os judeus, a só os romanos, a só os brasileiros, só os americanos, a só as pessoas da minha cidade, a só os estudantes, a só os trabalhadores, a só os pobres, a só os ricos. Não. Ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Então, a gente já entendeu aqui que é um mandamento. Como eu disse, é importante a gente entender também o porquê do mandamento, mas como muitos aqui são cristãos bebês, são pessoas que recentemente foram salvas, recentemente nasceram de novo e se enquadram nessa classificação da Bíblia de bebês em Cristo, tem muita coisa que a gente não vai entender de uma hora para outra, de um estalar de dedos, o porquê devemos fazer. Por que que Deus fala para a gente fazer isso e não fazer aquilo? É natural que a gente não entenda. É como nossos pais falando para a gente quando a gente é criança: não come muito doce. E às vezes a gente não entende o porquê. Não, tem que escovar o dente. Nossa, mas escovar o dente é chato. Nossa, mas eu quero comer doce. Só que quando a gente amadurece, a gente compreende que a importância de escovar os dentes, a importância de não comer tantos doces, é justamente preservar a saúde dos nossos dentes. A gente não pegar cárie, a gente não ficar com um pedaço de alimento nos nossos dentes, que pode gerar uma infecção, que pode gerar grandes dores. Só que quando a gente é criança, mesmo às vezes com nossos pais explicando, a gente não vai estar compreendendo tudo. Então é importante que a gente tenha sempre essa humildade de uma criança. A gente receba a palavra de Deus como uma criança recebe um mandamento de seus pais. A gente seja confiante e mesmo que a gente não entende a princípio o porquê de fazer ou não fazer, a gente ir pela fé, a gente confiar que a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é justa e Ele quer o melhor para nós. Não muda o fato que também é um porquê, né? Então, é só uma questão aqui de mostrar a importância da obediência, de fazer o mandamento, mesmo que de primeira a gente não entenda o porquê. Agora a gente vai para o segundo ponto. Como é um mandamento, há também um castigo pelo seu descumprimento. 1 Coríntios capítulo 9 diz: porque embora, aqui o apóstolo Paulo falando, embora eu pregue o evangelho, não tenho nada que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque se o faço de boa vontade, eu tenho uma recompensa, mas se contra a minha vontade, uma dispensão do evangelho me é confiada. Olha que frase importante. Uma dispensão do evangelho me é confiada. O que ele está falando aqui? Pregar o evangelho não é uma coisa extra na vida de um cristão. Não é uma coisa a mais que a gente faz. É parte das nossas obrigações. É parte das coisas básicas que a gente precisa estar fazendo. É uma coisa essencial que precisamos estar fazendo. Então não é como se Deus fosse olhar, tal pessoa, Paulo está evangelizando, ele está fazendo ainda mais do que ele deveria estar fazendo. Não,
É como se fosse o mínimo que ele deveria estar fazendo. Mas não quer dizer que não haja nenhuma recompensa por conta disso. Paulo aqui está focando como se fosse algo a mais, então seria uma recompensa a mais. Não. É uma obra comum, é uma obrigação e, portanto, também, como todas as outras obras, todas as outras boas ações, também gera recompensas eternas. Jesus Cristo disse para não ajuntarmos tesouros aqui na terra, onde os animais vão estar corrompendo, vai estar apodrecendo esse tesouro, os ladrões podem roubar, a traça corrói, etc. Mas para a gente gerar tesouros no reino de Deus, que ninguém nunca pode roubar, que ninguém nunca pode tirar da gente. E o evangelismo é parte disso. Qualquer boa ação, qualquer boa atitude gera recompensas eternas. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Uma expansão do Evangelho é confiada a nós. É nosso dever ganhar almas para Cristo. O fruto do justo é justamente essa árvore da vida. E o último ponto, que também é extremamente importante, é a única maneira de salvar alguém do inferno. Poxa vida, a única maneira, exatamente. A única maneira que você pode salvar os seus pais, que você pode salvar os seus irmãos, que você pode salvar os seus vizinhos, as pessoas que você conhece, as pessoas que você não conhece do inferno, é apresentando o Evangelho para eles, é pregando o Evangelho para eles. Judas capítulo 1. E de alguns tende compaixão, com discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Olha como que a Bíblia fala com a gente. E salvai. Está falando para você, salva eles com temor. Não é que você morreu por eles na cruz. Não é que eu, João, morri pelos pecados dos meus vizinhos, dos meus parentes, dos meus familiares. Não, Jesus Cristo morreu. Mas ao apresentar o Evangelho para essa pessoa, eu estou apontando essa pessoa para Cristo. Eu estou apontando essa pessoa para aquele que morreu por nós. E com isso, eu estou salvando essa pessoa. A Bíblia utiliza essa linguagem. Eu estou arrebatando ela do fogo, eu estou tirando ela do caminho para o inferno, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Então aqui a gente tem até duas maneiras de evangelização, ou duas maneiras pelo qual as pessoas são salvas. Algumas, elas são maravilhadas pela compaixão de Deus, pelo amor que Deus teve para conosco, que Ele enviou seu Filho unigênito, que tirou a vida, que deu a vida no caso, né? Deu a vida por nós. Ele se sacrificou por nós. Algumas pessoas, elas focam nessa questão da compaixão de Deus. Outras pessoas focam no temor. Outras pessoas focam no medo do fogo do inferno. E ambas são justificativas totalmente corretas para uma pessoa ser salva. Tanto o amor de Deus, como também o temor do inferno ou da punição eterna de Deus. Então aqui a gente viu esses 4 pontos de uma maneira bem resumida da importância de evangelizar. Agora, é a única maneira de salvar alguém do inferno? Poxa, parece algo tão básico, algo tão simples. De fato, é a única maneira? É a única maneira, irmãos e irmãs. E não é à toa que as pessoas geralmente vão estar olhando para baixo para esse ato, vão achar algo chato, vão achar algo bobo. Ah, a pessoa está lá pregando o evangelho, está interfonando na casa dos outros, está incomodando. O mundo vê como algo simples. O mundo vê como algo, nada demais. E não foi à toa, não foi por acaso que Deus escolheu que essa fosse a maneira que nós, seres humanos, fôssemos compartilhar o evangelho com os outros, fôssemos salvar os outros arrebatando-os do fogo. Deus propositalmente escolheu dessa maneira. E é importante também a gente prestar atenção que quantas vezes as pessoas não vão associar pregar o evangelho de porta em porta com o testemunho de Jeová? Quantas vezes que as pessoas não vão associar o evangelismo com os mormons, com os santos dos últimos dias? Mas a Bíblia fala que nós devemos ir e pregar o evangelho para toda criatura. É um dever de todo cristão. Por que os mormons estão carregando esse nome, esse título de evangelistas? Por que os testemunhos de Jeová estão carregando essa popularidade? Isso é uma vergonha para nós que somos salvos, para nós que acreditamos em Cristo, para nós que somos batistas fundamentalistas, que esse nome esteja associado mais a cultos, mais a pessoas que acreditam em outro Jesus, que acreditam em outras salvações, que estão pregando um falso evangelho, do que a nós que acreditamos na Bíblia, que acreditamos no Jesus Cristo bíblico, na salvação bíblica.
A gente tem que tomar esse título de volta. A gente tem que ser aqueles que estão batendo de porta em porta, aqueles que estão evangelizando, aqueles que estão fazendo a diferença. 1 Coríntios capítulo 1 diz: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste mundo? Não tem Deus feito insensata, feito em loucura, a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conhece a Deus pela sua sabedoria. Agradou a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, pela simplicidade da pregação, a insensatez da pregação. A própria Bíblia está definindo o evangelismo assim, a loucura da pregação. Poxa, como assim é simples assim? Tem pessoas que ficam maravilhadas de pensar, como assim a salvação é só crer? Não, eu só tenho que ouvir você pregar o evangelho para mim? A fé vem para ouvir e ouvir da palavra de Deus? Não pode ser. Tem que ser mais complicado que isso. As pessoas, elas são como Naamã, o sírio, que ao ser curado, foi dito para ele que ele só deveria ir para o rio e se banhar. Falou, não, mas como assim? Achei que você ia levantar sua mão para o alto, ia chamar o nome do seu Deus, ia bater na minha ferida. As pessoas acham que para ser salvo, você vai ter que pegar e viver uma vida perfeita e deixar de lado cada pecado, ou você vai ter que se esforçar para talvez ter uma chance, assim, uma história de um cavaleiro que vai e mata o dragão. Ele sobe na montanha, ele pega a espada, ele passa dias no frio. A salvação não é uma história épica de ficção. A salvação não é uma história épica de drama, uma história épica medieval. A salvação é extremamente fácil e simples. Ela é feita pela loucura da pregação, pela simplicidade da pregação. Porque os judeus requerem um sinal. E os gregos buscam a sabedoria. Os gregos querem um negócio complexo. Não, mas para você ser salvo, você tem que entender o terceiro nível aqui da filosofia de não sei o quê. Os judeus querem que você mostre Cristo para eles. Os judeus querem que você faça fogo descer do céu. Os judeus querem que você faça a água se tornar em sangue. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Esse é o Evangelho, Cristo crucificado, que é pedra de tropeço para os judeus e para os gregos loucura. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui não está dizendo que Deus ele tem algum ponto fraco, que Deus ele tem alguma falha. Isso está falando aqui a fraqueza no sentido de que, nossa, alguém está indo pregar o Evangelho, Deus está utilizando pessoas simples para ir pregar o Evangelho. Deus está nessa loucura, nessa simplicidade de enviar as pessoas que só com as palavras da Bíblia conseguem salvar alguém do fogo do inferno. O mundo vê isso como loucura, mas isso é a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus está acima da sabedoria deste mundo. A fraqueza, né, não é que Deus é fraco. As coisas simples que Deus escolheu, elas são mais fortes do que as coisas deste mundo. Versículo 26, é mais forte do que os homens. Versículo 26, porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios segundo a carne. Aí está a diferença entre um sábio segundo a carne, entre um forte segundo a carne, segundo este mundo, e um sábio segundo a lei de Deus, e um sábio segundo o nosso Senhor e Salvador. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. A gente tem muitas pessoas que vão ter PhDs, que vão ter mestrado, que vão ter doutorado, que vão ser as pessoas mais aclamadas por sua sabedoria neste mundo, que não vão estar acreditando na Bíblia. É natural que isso aconteça. É perceptível que isso aconteça. Né? A gente tem, inclusive, até muitos cientistas que são aclamados pelo mundo por sua sabedoria, atacando e criticando grandemente, às vezes até todo o conceito de crer. Né? São pessoas que são ateus ou são agnósticos e vão estar atacando continuamente qualquer pessoa que tem algum tipo de fé, mas especialmente o cristianismo, especialmente a fé na Bíblia. Não é se surpreender que isso aconteça. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Então, essa é a fraqueza de Deus, essa é a loucura de Deus. Deus escolhendo as coisas loucas, Deus escolhendo as coisas fracas, Deus escolhendo as coisas simples, Deus escolhendo as coisas fáceis. Por que motivo? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as coisas mais baixas, as coisas que são desprezíveis. Sim, as coisas que nada são, para aniquilar a nada as coisas que são,
para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Olha só, com que palavras poderosas está sendo descrito aqui, onde Paulo está sendo movido pelo Espírito Santo a escrever essa carta aos Coríntios, como que está sendo escrito aqui a evangelização. Tudo isso foi pensado, tudo isso é o desejo de Deus, mesmo que seja pedra de tropeço para algumas pessoas. Mesmo que algumas pessoas que se consideram sábias, novamente, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e não a quantidade de PhDs, mestrados e doutorados que você tem. A gente vê justamente nessa questão da pandemia que tinha muitos doutores, muitos médicos, muitos pesquisadores acerca de infecções, muitos estudantes de bactérias e vírus, virologistas e tal, dizendo que a pandemia não ia dar em nada, que ia chegar em Brasil não ia passar de uma gripezinha. E, infelizmente, eles estavam errados. Infelizmente, vidas foram tiradas, pessoas perderam familiares, algumas pessoas têm sequelas até os dias de hoje. Agora, vejamos como que a tal sabedoria do mundo não é nada, nem para o próprio mundo, nem para as coisas mundanas. Essas pessoas que supostamente são os mais informados têm utilidade. Poxa, não é como se eles fossem sempre estar certos, porque o ser humano é falho, porque o ser humano ele é carnal, ele tem pecados, ele vai errar. E o orgulho e a soberba, ela cega os nossos olhos. Então a gente tem que entender que a maneira de salvar as pessoas é muito simples, é muito fácil. E para muitos é loucura. Mas foi do desejo de Deus que fosse assim. Foi da vontade de Deus que fosse assim, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. As pessoas não são salvas porque elas são muito sábias, porque elas estudaram na escola e na faculdade e depois fizeram doutorado no exterior e porque elas trabalharam e juntaram dinheiro. Elas não são salvas por mérito, não é meritocracia. Nenhum ser humano merece ir para o céu. A nossa salvação é pela misericórdia de Deus. Nenhuma carne se gloria na presença de Deus. Então a gente prossegue aqui para um outro ponto muito importante. A ordem dos eventos. Como que uma pessoa é salva? Né? A gente viu que o evangelho é necessário. E como que acontece, então, esse desencadeamento dos eventos? Vamos começar aqui em Romanos capítulo 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, então, eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele em quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? Vejamos a importância dos eventos. É claro que aqui está sendo falado ao contrário, né? do fim ao início. Primeiro, alguém prega. Aí, alguém ouve. Ao ouvir, a pessoa crê. Ao crer, a pessoa invoca. Ao invocar, a pessoa é salva. E como eles pregarão se não forem enviados? Então tem até essa outra questão também que eles serem enviados. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. O que a gente leu em Isaías, logo no início. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim, então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram? Sim, verdadeiramente. O seu som saiu por toda a terra, e as suas palavras até aos confins do mundo. Muitas pessoas vão estar dizendo, se a salvação é pela fé, então, se uma pessoa que está lá numa tribo indígena, se uma pessoa que está lá na Índia, se uma pessoa que está lá um esquimó, uma pessoa que está lá no Ártico, uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente isolada, ela vai morrer para o inferno, sem nenhuma chance de ir para o céu, porque ela nunca vai ouvir o Evangelho. Isso é um erro, assumir que essa pessoa nunca vai ouvir o Evangelho. A vontade de Deus é que a salvação seja pela fé. E essa fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E a própria Bíblia clama que verdadeiramente o seu som saiu por toda a terra. Verdadeiramente, todo ser humano vai ter em algum momento a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não quer dizer que ele vai ouvir tudo, não quer dizer que ele vai crer, não quer dizer que ele vai estar feliz ao estar ouvindo, mas ele vai ter uma oportunidade. Mas nem todos obedecem o Evangelho, nem todos ao entender o Evangelho vão falar, não, eu quero crer nisso. Não, eu quero aceitar essa salvação, eu quero aceitar esse presente. Muitas pessoas endurecem o coração e falam, não, eu quero ser salvo pelas obras. Ou não, eu quero manter o que eu tenho de fé, porque foi o que foi ensinado a mim, foi o que foi repassado a mim, a tradição, e não vou mudar essa tradição. Infelizmente, muitas pessoas mantêm esse pensamento.
Mas aqui em Romanos 10 é bem evidente que a ordem dos eventos para a pessoa ser salva é alguém pregando para ela. Essa pessoa que foi enviada, e todos nós fomos enviados por Cristo, os apóstolos foram, e nós também somos enviados a pregar o evangelho a toda criatura. Tendo então sido enviados, cabe a nós bater de porta em porta, cabe a nós ir para os nossos parentes, ir para as pessoas que estão na nossa rua, na nossa cidade, às vezes até em outras cidades. Em oportunidades que a gente tiver de pregar o evangelho, porque é assim que a pessoa vai ser salva. Ninguém é salvo lendo a Bíblia. Primeiro ponto, ninguém é salvo lendo. A fé não vem por ler, a fé vem pelo ouvir. E é claro que aqui a gente não está falando de um caso, por exemplo, que a pessoa é surda. Vamos supor que a pessoa é surda. Então, ela não vai conseguir ouvir a sua voz, mas você ainda pode se comunicar com ela, não pode? Você ainda pode explicar para ela. Você ainda tem outras maneiras, linguagem de sinais, de explicar para uma pessoa que é surda. Existem maneiras sim. Então, o princípio aqui é que a pessoa não está sendo salva sozinha. E a gente vai ver isso em alguns exemplos para frente, que ninguém é salvo sozinho, lendo a Bíblia, poxa, eu tive essa revelação. Eu fui salvo. Não, eu tive essa visão e agora eu acredito em Deus. É alguém pregando para essa pessoa. Romanos capítulo 1. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então tudo retorna aqui para a fé. E como que essa fé veio? De outra fé. Então a pessoa que é salva prega o evangelho para uma pessoa não salva, para uma ovelha perdida, e essa pessoa, ao ouvir, ela crê. E ao crer, ela invoca, e ao invocar, ela é salva. O que é essa oração que a gente faz logo depois de pregar o evangelho para alguém? É a pessoa invocando o nome do Senhor, é a pessoa pedindo para ser salva. Isso é algo muito importante da salvação, porque a pessoa ela pode até entender que a salvação é pela fé. A pessoa ela pode até compreender que a salvação, ela é a maneira que ela está escrita na Bíblia, a maneira que Deus nos ensinou. Só que às vezes ela nunca vai crer nisso. Só que às vezes para ela não vai estar achando isso importante. Ela não vai estar querendo confiar nisso. O invocar o nome do Senhor é a gente colocar a nossa confiança em Cristo. Não adianta nada a gente entender como a gente pode ser salvo e a gente não clamar a Deus para nos salvar. E a gente não depositar em Deus a nossa confiança. Efésios capítulo 1. Em quem também obtemos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, os que primeiro confiaram em Cristo. Outro assunto muito importante, a gente vai ter especialmente os calvinistas falando que algumas pessoas são predestinadas, e aí, independente do que você faz, os predestinados vão ser salvos. Os predestinados já têm um número fixo, independente se tem pessoa pregando o evangelho ou não, eles vão ser salvos. Irmãos, isso é uma mentira. Os predestinados são aqueles que primeiro confiaram em Cristo. Como uma pessoa vai primeiro confiar em Cristo se você não está pregando o evangelho? O número de predestinados logo diminui bastante. Os predestinados são aquelas pessoas que Deus, com a sua eterna sabedoria, com a sua eterna presciência e visão do futuro, soube desde o princípio quem primeiro confiou em Cristo, quem que acreditaria em Cristo, quem que ao ouvir o evangelho, quem ao ouvir a palavra de Deus, fosse ter fé, fosse invocar o nome do Senhor. E a partir disso, Deus escolheu essas pessoas que ele já sabia o que iam crer para ser os predestinados. Então faz diferença se a gente prega o evangelho? Muita, porque quanto mais a gente prega o evangelho, mais as pessoas têm oportunidade de ouvirem. Como eu disse, nem toda pessoa vai ter uma oportunidade boa. Então, quanto mais pessoas pregando o evangelho estão nas ruas, estão nas escolas, estão nos locais de trabalho, nas praças, seja onde for, mais oportunidades as pessoas vão ter de serem salvas. Agora, esse assunto de calvinismo e predestinação, mais profundamente, a gente pode trazer em outro vídeo também, mas eu achei importante a gente trazer, não somente por conta que é uma falsa doutrina de que é irrelevante o que você faz, é inútil o que você faz, mas também porque dentro desse capítulo a gente também vê essa ordem de eventos, essa sequência de eventos. Indo aqui para o versículo 13. Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, a garantia, a certeza da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória, até a ressurreição, até quando a gente recebeu o nosso novo corpo, até lá a gente está com o Espírito Santo.
é a garantia da nossa herança. Mas vai chegar um momento onde a gente vai ter essa completa mudança, essa completa transformação com um novo corpo, com algo que não é mais corruptível, que não vai mais pecar, que não vai mais morrer. Então, é muito importante que a gente entenda essa ordem dos eventos. E vocês viram o quanto que a Bíblia foca na importância da palavra, na importância da Bíblia? A fé vem pelo ouvir e ouvir do testemunho de João Vitor? Do testemunho pessoal de fulano, ciclano? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A justiça de Deus é revelada de fé em fé, mas é a partir do quê? O Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade. É essencial que a gente entenda isso também. Porque a gente vai para a questão do que precisamos para evangelizar. Do que precisamos para que a gente compartilhe o evangelho com alguém. O que a gente viu aqui? Nos 3 textos, a importância da palavra de Deus. A gente precisa da palavra de Deus. E o que especificamente a gente precisa da palavra de Deus? Como eu disse logo no início, adianta você bater de porta em porta, você ter um debate de 10 minutos acerca do porquê que a serpente em Gênesis não era uma serpente literal, mas era Satanás. E aí você mostra Isaías 14, aí você vai lá e mostra Ezequiel, aí você vai lá e mostra Apocalipse, e mostrou para a pessoa que a serpente é Satanás. A pessoa fala, entendi agora. Ela vai para o céu por conta disso? Não. Ela tem que entender o Evangelho de Cristo. Você tem que pegar para ela o Evangelho de Cristo. Então, de novo, irmãos, é importante que a gente fale de outras coisas. É importante que a gente fale o que a Bíblia diz sobre uma mulher usar calça e um homem usar saia, por exemplo. É importante que a gente fale dessas coisas também, mas não é o foco ao evangelizar. O foco ao evangelizar é compartilhar o Evangelho de Cristo. E se você pegou e mostrou o porquê que a pessoa precisa usar a vestimenta correta, o porquê que a pessoa não precisa fazer certas coisas extremas que a Bíblia não fala, o porquê que a pessoa não deve fazer tal ação porque é pecado, ou porque ela deve fazer tal ação porque é certa. Se você não explicou o Evangelho, essa pessoa não foi salva. E a Bíblia diz que o homem carnal não pode receber as coisas espirituais, nem pode conhecê-las. Então, por mais que você passe todo esse tempo explicando outras coisas para a pessoa, não vai ser tão proveitoso como se você estivesse explicando depois que ela fosse salva. Porque uma pessoa carnal não tem o Espírito Santo. Uma pessoa que não é salva, ela não possui esse professor que vai guiar ela, que vai trazer a lembrança que ela aprendeu. Então, pode ser até que você passou uma grande quantidade de tempo que vai ser desperdiçado, porque a pessoa passa um tempo, ela esquece, ela volta para a mesma opinião dela, ou ela não enraizou tanta informação igual ela teria se você primeiro tivesse pregado o Evangelho para ela. Então, qual que é o nosso foco? Pregar o Evangelho. Depois a gente fala de qualquer outra questão. Você também não precisa pregar o Evangelho e sair correndo, né? Se a pessoa quiser conversar de outras coisas, se ela tem outras perguntas, responda. Estude para se mostrar aprovado. Um obreiro de que não há do que se envergonhar. É importante que a gente tenha um conhecimento da palavra de Deus geral também, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, que a gente pode ajudar ela a entender, por exemplo, uma parábola que para ela foi um mistério. Mas o nosso foco é primeiro ensinar o Evangelho. Depois disso ela vai ter o Espírito Santo, depois disso ela não vai necessitar que mais nenhum homem a ensine, porque ela vai ter esse professor pessoal, ela vai ter esse professor que vai estar, esse professor particular, que vai estar ensinando ela qualquer outra coisa. Se ela ler a palavra de Deus. De fato, também é importante ela estar numa igreja, estar conversando a palavra de Deus, mas enfim, espero que tenha ficado claro a importância de evangelizar. Então aqui a gente vai para 3 pontos dentro da palavra de Deus que é importante a gente trazer a lembrança, que eu coloco em cada, não é folhetinho, é nesse caderninho que eu tento distribuir quando prego o Evangelho, e que distribuí para todos vocês. Por que eu deixei esse caderninho com vocês? Primeiro, para vocês poderem, depois quiserem estudar algum versículo que eu mencionei, quiserem rever, está na mão de vocês. Eu não tenho nenhuma vergonha acerca das coisas que eu falo. Não é como se, não, esquece que eu falei, não, estava errado. Está certo, pode conferir. Eu dou até o caderninho para a pessoa pegar e falar, olha ao vivo o que a Bíblia diz. Para você ver que eu não estou tirando essa informação do ar, não é a minha opinião, não é uma coisa que, não, a minha denominação ensina e por conta disso eu acredito. Eu acredito porque é o que a Bíblia ensina. É o que a palavra de Deus ensina. Agora, eu separei nessas 3 categorias que não estão escritas na Bíblia, para você não vai chegar lá o problema e tal. Aí vai o ponto. É só uma separação aqui por simplicidade, uma ordem de eventos. É importante a gente ter uma rota, um plano. Vamos supor que eu estou batendo de porta em porta. Quando eu estou evangelizando, eu preciso ter uma noção do que eu vou falar. Eu preciso ter um plano
nem que seja na minha cabeça, do que eu vou estar falando. Eu vou falar primeiro isso, depois aquilo. Porque senão eu falo umas coisas totalmente bagunçadas e a pessoa fica igual o cara aí nessa ilustração, fica confusa. A explicação precisa ser simples. E uma maneira da gente explicar as coisas simples é a gente ter uma noção do que a gente vai estar falando logo em sequência. A gente ter um plano, a gente ter uma preparação. Então, o que o problema diz? Somos todos pecadores, estamos mortos espiritualmente. Você pode usar Romanos 3:23 para falar disso. Você pode usar Eclesiastes capítulo 7 para falar disso. Existem diversos versículos que focam nessa questão do pecado. Você não precisa usar todos eles. E isso vai tanto para o problema, como para a solução, como para a confirmação. Você não precisa usar todos os versículos que eu coloquei no caderninho. Eu coloquei uma variedade. Eu coloquei, vamos supor, 3 versículos acerca do pecado. Porque aí, caso você queira utilizar outro, ou você goste mais de um, ou você goste mais daquele ou desse, você tenha a sua liberdade de utilizar. Não é como se a Bíblia falasse essas coisas uma vez e nunca mais menciona. É algo constante. Tem até uma fala de Salomão que fala porque não há homem que não peque. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento e a gente até às vezes personalizar. Que versículo é melhor para a gente decorar, é mais fácil para a gente entender. Se a gente tiver essas questões, não há nada de errado em a gente selecionar certos versículos e memorizar eles. Mas como, de novo, são muitas pessoas que acabaram de ser convertidas, acabaram de crer, são bebês em Cristo, é importante que a gente tenha esse planinho já feito, já essa estrutura que vai facilitar para a gente estar pregando o Evangelho. Aí um adendo também para as pessoas que estão assistindo o vídeo aí no YouTube. Esse planinho é o que eu coloco na descrição do vídeo. Então qualquer pessoa aí que não recebeu esse caderno fisicamente, você pode ter aí na sua mão, pelo seu celular, você pode anotar no seu caderno. É só para a gente ter uma estrutura. Se você é bom de memória, ótimo, memorize até às vezes os versículos, que você não vai nem precisar de ter uma Bíblia física na mão para pregar o Evangelho. Você precisa da palavra de Deus. Então, seja ela verbal, né, você citando a palavra de Deus, ou seja, você lendo a palavra de Deus com a Bíblia na sua mão. Vamos para outro ponto. Solução. Então, depois que a gente passou do problema, somos todos pecadores, somos mortos espiritualmente, a gente vai para a solução para esse problema. Qual que é a solução? Deus fez carne. Jesus Cristo se fez carne. Jesus Cristo viveu essa vida aqui na Terra, perfeita, e Ele morreu pelos nossos pecados. Então é importante que a gente mencione Jesus Cristo, quem Ele é. É importante que a gente fale da Trindade. A pessoa não pode ser salva se ela não entende a Trindade, se ela não entende quem Deus é, se ela acha que Jesus é outro Deus, ou se ela acha que Jesus não é Deus, ou se ela acha que Jesus é Deus o Pai. Isso tudo são heresias condenáveis que vão impedir a pessoa de ser salva. A gente precisa esclarecer esses pontos. Cruz, morte e ressurreição de Cristo. Não adianta também você passar 30 minutos falando sobre a Trindade, a pessoa entendeu, mas ela acha que a salvação é pelas obras. Ou ela não sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso pode parecer uma coisa absurda para quem já está há um tempo tendo contato com a Bíblia, ou já está em uma igreja boa, mas há muitas pessoas que não fazem ideia do que Cristo fez, ou de quem Ele era. Para muitas pessoas, Cristo é um cara cabeludo que usava vestidão e que falava de paz. Eles não sabem mais o que Ele fez. É importante que a gente explique claramente cada um desses pontos. E algumas pessoas vão, às vezes, pensar, poxa, mas eu preciso mesmo, é uma coisa tão básica. Muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Então, especialmente quando a gente está conversando para estranhos, a gente não quer jogar esse jogo de arriscar, deixar de explicar que a gente é pecador, deixar de explicar sobre a Trindade, porque a gente supõe que a pessoa é o fulano, ele já deve saber dessa coisa. Isso é uma coisa tão fácil, a gente não pode ir com essa mentalidade. A gente tem que explicar cada coisinha com calma, de maneira simples, como se fosse uma criança, como se a gente estivesse explicando para uma pessoa que nunca ouviu Cristo. Então, assim, eu pessoalmente só vi uma vez em que a pessoa ficou brava, entre aspas, pela maneira que eu estava explicando, achou que era simples demais. Mas assim, eu não acho que vale a pena eu mudar a maneira que eu estou explicando para uma pessoa que tava, tipo, a pessoa estava achando ruim que eu estava explicando Trindade de uma maneira bem simples, mas ela não entendia a Trindade de início. Então, para mim, foi mais um momento que a pessoa estava se sentindo ofendida, mas ela mesma não entendia. Era uma própria contradição na lógica da pessoa. Enfim, a gente encontra todo tipo de casos. Não adianta a gente comprometer 7 evangelizações que a gente faz por conta que uma pessoa acha que a gente está tratando ela como se fosse uma criança. Gente, não é algo para te ofender. É só para garantir que ela vai aprender. Então, a gente também vai para o ponto que nascer de novo é um presente. A salvação é dom de Deus. A salvação ela é gratuita.
é pela graça, não pelas obras. E o último ponto, que é a confirmação. De novo, confirmação está bem próxima de solução. Então, você não precisa dividir nesses 3 pontos. Eu só divido porque é importante que a gente faça uma ênfase que a salvação ela é unicamente pela fé, que ela é eterna, nunca pode ser perdida, a gente é filho de Deus eternamente, a gente é filho de Deus para sempre. Não há nada que a gente possa fazer para mudar esse ponto. E uma questão, e se a pessoa não entender o problema? Ela consegue ser salva? Não. E se a pessoa não entender a Trindade? Ela consegue ser salva? Não. Então, se eu estou explicando para a pessoa, o primeiro ponto é o quê? Somos seus pecadores. E ela não acredita nisso, e ela fala, não, eu não concordo nisso. Adianta eu explicar todo o resto? Não. Adianta eu prosseguir e prolongar a conversa? Não. A pessoa entendeu que ela é uma pecadora, ela entendeu que a salvação é pela fé, mas ela não aceita a Trindade. Adianta eu prosseguir a conversa? Não. Adianta eu falar, não, vamos orar para que Deus te salve. Ela não acredita em Deus. Como ela vai invocar em quem não creu? Entendem o ponto? A gente precisa até dessa ordem para a gente saber quando a gente deve parar de pregar. Falar, olha, tá bom, tudo bem, infelizmente não concordamos nesse ponto, bom dia, até mais. Deus te abençoe, fique com Deus. Mas aquela pessoa não foi salva. A gente precisa entender que há momentos que a gente tem que encerrar a conversa e ir para a próxima porta. A gente precisa encerrar a conversa e ir para a próxima pessoa, para o próximo parente, para o próximo amigo, para o próximo conhecido. Não adianta a gente ficar marretando um prego que não vai se aprofundar. Um prego que vai cair. Não tem proveito nisso. Porque a salvação ela é constituída, ela se compõe, entre aspas, de um sanduíche. Como? Porque o primeiro ponto é a pessoa entender o Evangelho. Você tem que pregar o Evangelho para ela e ela tem que entender. Ela tem que entender que ela é uma pecadora, que ela está morta espiritualmente, que ela precisa da salvação de Cristo, que Cristo morreu pelos pecados dela, ela precisa entender a Trindade, tudo isso que eu mencionei. É o primeiro ponto. Se não teve isso, ela não vai ser salva. Já não adianta. Qual que é o segundo ponto, então? Vamos supor que a pessoa entendeu. Ela foi, você pregou, ela entendeu. Ela precisa arrepender, mudar. Né? Arrepender significa mudar. Arrepender não é sinônimo dos seus pecados. Não é você mudar dos seus pecados, você fazer coisas boas. Arrepender na Bíblia significa mudança, alternar. Então a pessoa ela precisa para ser salva arrepender do quê? Dos seus pecados? Não. Arrependimento dos pecados é uma obra, é uma boa ação. E as boas ações não nos levam para o céu. A pessoa não precisa se arrepender de nenhum pecado para ir para o céu. O que ela precisa se arrepender é da opinião que ela tinha acerca do Evangelho, da opinião que ela tinha acerca da sua religião. Pode um islâmico ser salvo depois que ele entendeu o Evangelho? Você pregou para ele e fala, tá bom, eu sou um pecador, entendi a Trindade, mas ele pega e fala, eu acredito que Jesus continua sendo um humano. Ele falou que ele entendeu o conceito de Trindade, mas ele não acreditou nisso. Ele não mudou a opinião dele acerca disso. Ele foi para o céu? Não. Ele está no caminho do inferno? Sim. Porque, por mais que ele tenha ouvido, por mais que ele tenha entendido, ele não mudou de opinião. Ele manteve a opinião dele mesma. Não é como se a pessoa, ao ser salva, ela adiciona a Jesus Cristo à opinião que ela já tinha. Ah, eu sou budista, eu ouvi falar de Cristo, agora eu acredito nesse Deus aqui, nesse conceito de Deus aqui e em Jesus Cristo também. Não. Ela precisa ter essa mudança e falar, olha, eu não acredito mais naquilo que eu acreditava antes, eu acredito agora em Cristo. Eu era católico quando foi pregado o Evangelho para mim. E o que eu fiz? Primeiro eu entendi, depois eu mudei de opinião, falei, olha, o catolicismo não ensina o que a Bíblia ensina. Eu não acredito mais no catolicismo. E qual que é o terceiro ponto? Eu escolhi, de meu total livre-arbítrio, crer na Bíblia. Não basta também o islâmico falar, não, tá bom, você me convenceu, o islamismo está pregando algo diferente da Bíblia. Não sou mais islâmico. Ponto final. Não sou nada agora, eu sou agnóstico, eu sou ateu. Adiantou? Ele está no caminho do céu? Não. Porque não basta ele entender, não basta ele mudar de opinião, ele precisa se arrepender para a coisa certa. Ele precisa mudar de opinião para a coisa certa, que é o quê? Crer no verdadeiro Evangelho. Então, assim, é só algo simbólico mesmo, o problema, a solução, a confirmação, e esse sanduíche, né? Esse pão do entendimento, esse pão do crer e esse queijo do arrepender. Essa composição de 3 coisas que compõem a salvação. E agora a gente vai para a pergunta. Quando devemos pregar o Evangelho? E para quem devemos pregar o Evangelho? São perguntas muito importantes. A gente viu que
Cabe a nós pregar o Evangelho, cabe a nós evangelizar, mas quando devemos fazer isso e para quem? Se a gente ir para Lucas capítulo 14, a gente vai ver uma parábola na qual Cristo nos ensina sobre o evangelismo. Então vamos fazer a leitura dela aqui neste momento. Versículo 15. E, ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa disse-lhe: abençoado é o que comer pão no reino de Deus. Então ele lhe disse: certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou o seu servo, na hora da ceia, para dizer aos convidados: vinde, pois todas as coisas estão preparadas. O reino de Deus já está pronto. Agora, os servos são enviados para convidar as pessoas. São enviados aos convidados para chamar as pessoas para o reino de Deus. Versículo 18. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E outro disse: cansei-me e, portanto, não posso ir. Quantas desculpas a gente não vai ouvir ao pregar o Evangelho, ao explicar o Evangelho? Não, mas a minha família ela é budista, eu vou morrer budista. Não, mas eu sempre fui ensinado que eu tenho que ser testemunho de Jeová, eu vou morrer testemunho de Jeová. Eu não vou mudar. Não, eu não posso crer nisso porque isso é muito fácil e a salvação não pode ser fácil. Por que não pode ser fácil? Por quê? Ué, você está cansado? Descansa depois. Você vai ter um descanso eterno no céu. Não, tem que olhar os bois. Para quê? Olha depois. Claro que o foco é um banquete, é uma parábola, está sendo uma simbologia. Mas a verdade aqui, o simbolismo é acerca do céu. Do que adianta qualquer desculpa dessas? Do que adianta você arrumar qualquer outra preocupação? O seu foco tem que ser com o reino de Deus. O nosso foco para qualquer ser humano deve ser o descanso eterno. Gente, como que as pessoas vão deixar coisas do mundo impedirem ela de ser salva? Ainda mais que a salvação é gratuita. Não é pelas obras. A salvação é de graça. Mas como que pode tantas pessoas deixarem outras preocupações? Como que as pessoas podem deixarem outras questões fazerem elas darem desculpa e não aceitarem o convite? Então, vamos aqui para o versículo 21. E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. Não é como se o céu fosse lotar de pessoas. Nossa, entrou gente demais, ninguém mais pode ser salvo. Não, gente, Deus quer que todos sejam salvos. E disse o Senhor ao servo: sai pelas estradas e sendas, e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essas pessoas que foram convidadas são os judeus. Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas os gentios o receberam. Mas a mulher samaritana o recebeu. Mas o eunuco o recebeu. Mas Cornélio recebeu. Diversas pessoas receberam Jesus. E essas pessoas que o receberam, essas pessoas que ouvindo, se arrependeram de sua falsa religião. E se arrependendo, creram. Essas pessoas que foram salvas adentram nessa ceia gratuitamente. A gente vê aqui que esse Senhor ele não está vendo o mérito das pessoas. Ele quer que todos entrem, inclusive aqueles convidados anteriores. Mas por conta do descaso que eles fizeram, por conta da dureza de coração deles, por conta da incredulidade deles, eles não vão entrar mais. É tarde demais para eles serem convidados novamente. É tarde demais para eles provarem dessa ceia. Eles perderam essa oportunidade que eles tiveram. Olha, que eles tiveram e foram os primeiros a serem convidados. É importante que a gente entenda isso para o próximo ponto. Mas enfim, vamos aqui para 1 Timóteo capítulo 2. Porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Coxos, cegos, mancos, as pessoas que estão pelas estradas, as pessoas que estão nas sendas, todos. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, para servir de testemunho
a seu tempo. Parece aqui que Deus quer que só algumas pessoas sejam salvas? Como que alguém tira uma interpretação desse texto? Parece aqui que Deus morreu pelos pecados de só algumas pessoas? Não. Jesus se entregou por todos. Deus quer que todos os homens se salvem. Vamos aqui para 1 Timóteo capítulo 4. Porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de alguns homens, de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Demonstra aqui justamente que Jesus não é somente Salvador daqueles que creem, mas de todos, especialmente daqueles que creem. 2 Pedro capítulo 3, o Senhor não é tardio a respeito de sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia, mas é longânimo, é paciente para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Que arrependimento é esse? É o que eu descrevi, de pegar e mudar da falsa religião que eles têm, mudar da fé em suas próprias obras para o salvarem, da fé de que Jesus é um homem, de que Deus, na verdade, eles acreditam num politeísmo, eles acreditam em 5 deuses. Não, eles precisam se arrepender. Eles precisam se arrepender dessa falsa religião deles, dessa falsa fé para o verdadeiro evangelho. 1 João capítulo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas. Olha o tanto que esse texto é similar a 1 Timóteo capítulo 4. Mas também pelos pecados de todo mundo, Salvador de todos os homens, especialmente aqueles que creem. Morreu não somente pelos nossos pecados, é um resgate, é uma propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo mundo. E último ponto, João capítulo 12. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens atrairei a mim. Quando Cristo foi crucificado, ele atraiu todos os homens para ele. Todo homem tem a oportunidade, uma vez na vida, de ouvir o evangelho. Todo homem, toda pessoa que vem ao mundo. Jesus Cristo é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Mas agora vai a questão. Quando não devemos pregar? Como assim? Há momentos onde a gente não deve pregar? Existem. Infelizmente, eles existem. A gente não viu lá que os convidados, já foi decretado que eles não provariam mais da ceia? Que eles não teriam mais essa oportunidade? Vamos só retornar aqui bem brevemente. Sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar, para que a minha casa possa estar cheia, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum deles. Então, há pessoas que não devemos pregar. A gente viu que a gente deve pregar nas ruas, a gente deve pregar nas estradas, nos caminhos, seja onde for. Pregar de porta em porta, você prega na praça, você prega na sua escola, você prega na sua faculdade, você prega no seu trabalho, você prega aonde for, na casa dos seus parentes, casa de conhecidos, casa de estranhos. Mas há pessoas na qual a gente não deve pregar, na qual a gente não deve convidar. Porque eles não vão provar da ceia. Não adianta você pregar para elas. Porque elas tiveram a oportunidade e não acreditaram. Romanos capítulo 12. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está entre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Deus deu para todos os homens uma medida de fé. Pode ser que a fé de algum é um pouquinho maior que a de outra? Pode, mas Deus deu uma medida de fé para ele. Todos têm essa medida de fé. Todos nascem com essa capacidade de acreditar. Não é um ato sobrenatural que só alguns seletos têm, só algumas pessoas têm. Todos fomos criados com uma medida de fé. Mas, infelizmente, algumas pessoas, mesmo ouvindo, não acreditam, não depositam a sua confiança em Cristo. Ezequiel capítulo 12, filho do homem, tu habitas no meio de uma casa rebelde, que tem olhos para ver. Deus os criou com olhos para ver, e não veem. E eles têm ouvidos para ouvir, e não ouvem, porque eles são uma casa rebelde. Eles foram criados com uma consciência. O objetivo de Deus é que eles fossem salvos. Deus é o Salvador de todos os homens. Mas essas pessoas, na qual a gente não deve pregar o Evangelho, na qual a gente não deve convidar para o reino de Deus, essas pessoas ouviram, mas se endureceram a ouvir. Essas pessoas, tendo olhos para ver, se recusam a ver. Detestam a Deus, odeiam a Deus, abominam a Deus. E qual é a consequência disso? Essas pessoas que negam a Jesus, que é o Salvador delas também. Que negam a Jesus que os comprou. Que negam a Jesus que morreu pelos pecados dela. João capítulo 12. Não foi combinado isso aqui não. Romanos 12, Ezequiel 12, João 12. Foi de fato uma coincidência. Mas
Bem interessante também. A gente vê que nos capítulos 12 desses 3 livros a gente vê esse tema recorrente. Mas, apesar de ter feito tantos milagres diante deles, não criam nele. Eles viram, eles ouviram. E apesar de toda essa evidência, não criam nele. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem tem acreditado em nosso relato? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, eles não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez. Ele cegou-lhe os olhos. De tanto essas pessoas escolherem não ver, chega um ponto que Deus cega-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que eles não vejam com os seus olhos, nem compreendam com o seu coração, e se convertam, e eu os cure. Deus cegou os olhos dessas pessoas. Deus endureceu o coração dessas pessoas. Essas pessoas não vão ver. Essas pessoas não vão ser salvas. Nossa, mas por que Deus faz isso? 2 Tessalonicenses capítulo 2. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o esplendor da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. O iníquo aqui, no caso, é o anticristo. Então é uma fala bem pertinente aos nossos dias. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, em quem? Naqueles que perecem. Por que motivo? Porque não receberam o amor da verdade, para que pudessem ser salvos. Essas pessoas não receberam o amor de Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Por conta disso, em consequência disso, e por isso, Deus lhes enviará forte ilusão. Deus permitirá que Satanás engane essas pessoas. Deus permitirá que o iníquo, que o anticristo engane essas pessoas, para que creem em uma mentira, para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Essas pessoas, vendo os milagres, não acreditaram. Essas pessoas ouviram o evangelho, não confiaram. Essas pessoas, sendo convidadas, não aceitaram, arrumaram desculpas. Essas pessoas tiveram prazer na injustiça. Essas pessoas não receberam o amor de Cristo. Por conta disso, Deus permitirá que elas sejam enganadas. Deus vai fechar os olhos delas. De tanto elas querendo fechar os olhos, Deus vai fechar também os olhos delas. 2 Timóteo capítulo 3. Não, mas eu ainda acho que vale a pena pregar o evangelho para elas. 2 Timóteo capítulo 3. Porque deles fazem parte os que entram sorrateiramente nas casas e levam cativas mulheres tolas carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, por várias vontades, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, réprobos quanto à fé, reprovados quanto à fé, rejeitados quanto à fé. Essas pessoas são os filhos de Belial. Essas pessoas são os filhos do inferno, são os filhos de Satanás, que tantas vezes aparecem na Bíblia. Esses ímpios, essas pessoas que estão 2 vezes mortas, não vão acreditar. Essas pessoas não vão ser salvas. Elas são reprovadas quanto à fé. Você pode explicar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 vezes. Elas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. E isso não é porque Deus as predestinou a serem assim. Isso não é porque o objetivo de Deus sempre foi enviar pessoas para o inferno. Não. A gente não viu que Deus é o Salvador de todos os homens. A gente não viu que Jesus morreu pelos pecados de todos os homens. A gente não viu que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. A gente não viu que eles foram convidados. Mas o que acontece quando eles passam da linha? Quando eles passam do ponto? Quando eles chegam num ponto que é tarde demais? Eles se tornam reprovados. E aí não há mais esperança. Ao ponto que Jesus dizia para não pregar para essas pessoas. Então não é uma questão de, talvez prega. Deus está te avisando. Essas pessoas não vão acreditar. Não pregue para elas. É uma desobediência você estar pregando para elas. Mateus capítulo 7. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Por quê? Quem são os cães? Os reprovados. Quem são os porcos? Os filhos de Belial. Para que não suceda que as pisem com os seus pés. Para que essas pessoas não desprezem o que você falou. Para que essas pessoas não sujem o que você falou. Corrompam as suas próprias palavras contra você. Para que essas pessoas não distorçam o que você disse. E voltando-se novamente, vos espedacem. Essas pessoas não somente não vão acreditar, mas elas são um perigo para nós. Elas são tão perigosas quanto um cão raivoso. Elas são tão perigosas quanto um javali selvagem com fome. Com os filhotes próximos, porque a mãe javali se torna extremamente defensiva, extremamente agressiva. A gente
precisa tomar cuidado com essas pessoas. E, de novo, não tem como você, todas as vezes, saber quem essas pessoas são. É algo espiritual. Nem todas revelam exteriormente. Então, você não vai ser culpado de estar pregando de porta em porta e, de repente, você bateu na porta de um reprovado. Às vezes isso acontece. Por isso que é importante a gente orar para Deus, nos levar para longe dos cães, para nos levar para longe dos porcos. Mas agora, se você conscientemente sabe que uma pessoa odeia a Deus, que uma pessoa, tendo conhecido a Deus, não glorificou como Deus, e você vai e prega para ela, você está pedindo para que esses animais pisem nas suas pérolas e despedacem você. Então, é muito importante a gente ter atenção com quem não devemos pregar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos bem breves que eu selecionei de pessoas pregando o Evangelho, que a gente tem na própria Bíblia. Tem muitos exemplos muito legais mesmo em João, que eu gostaria de trazer de fato. Só que como a gente está estudando o livro de João, ia ser meio que roubar a atenção que a gente ia ter futuramente. Né? Alguns pontos que eu podia estar falando no estudo de João, eu falarei agora e depois a gente tem que ver de novo. Então eu selecionei alguns em Atos e em outros locais também que a gente não está estudando aqui no momento. Filipe e o eunuco. Nesse momento a gente vai ver Filipe pregando o evangelho para o eunuco. E a gente não somente vai ver essa questão da importância de mencionar o pecado, da importância de mencionar a Trindade, da importância de ter a palavra de Deus, mas a gente vai ver essa ordem que acontece. É muito legal essa história. Atos capítulo 8, indo aqui para o versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção ao sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está no deserto. E levantando-se foi, e eis que um homem da Etiópia, eunuco de grande autoridade sobre Candace, rainha dos etíopes, o qual era encarregado de todos os seus tesouros, havia vindo adorar em Jerusalém. E estava retornando, e assentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a essa carruagem. E Filipe, correndo até ele, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia, se algum homem não me orientar? E rogou a Filipe que subisse com ele e com ele se assentasse. Como posso entender se algum homem não me orientar? Isso é uma verdade para todas as pessoas. Como que ela vai ser salva se ninguém ensinar ela? Não tem como. Ela não vai entender. Ela não tem um Espírito Santo nela para guiar, igual Filipe tinha. Igual Filipe tem. Essa pessoa precisa que outro a ensine. E o que é maravilhoso é que ele estava lendo Isaías. E Isaías é um dos versículos que eu utilizo ao pregar o Evangelho. E ele está, inclusive, nesse caderninho que foi entregue a vocês. Eu vou pegar ele rapidinho aqui, eu estou com o caderninho próximo, só um minuto. Isaías capítulo 53, que fala não somente de o que Cristo fez, mas também do nosso problema para com Deus. É um bom versículo para falar dos dois pontos de uma só vez. Versículo 32, aqui de Atos. E o lugar da escritura que ele lia era este: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia. Assim ele não abriu a sua boca. Se a gente ir para Isaías capítulo 53, no versículo 4, a gente vai ver o quê? Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele. E pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Nós somos curados por conta do que Cristo fez por nossas transgressões. Então, em Isaías 53, não somente a gente tem no Antigo Testamento uma profecia de Cristo, mas a gente também tem uma profecia de que ele morreria por nossos pecados. A gente fala assim de vários pontos de uma só vez. Isso aqui é Filipe usando a palavra de Deus. Isso aqui é Filipe utilizando essa escritura para pregar para ele. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem declarará a sua geração? Versículo aqui 33. Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem fala o profeta isto? De si mesmo ou de algum outro homem? Então, abrindo Filipe a sua boca e começando nesta mesma escritura, lhe pregou acerca de Jesus. Olha que história maravilhosa. E eles indo em seu caminho, então o que ele pregou para ele? A questão do pecado, que somos seus pecadores,
que Cristo morreu por nós, pregou a Trindade para ele, demonstrou que a salvação é por crer, demonstrou que a salvação é pela fé. Duvida? Continua lendo a história então, indo aqui para o versículo 36. E eles indo em seu caminho, chegaram até certa água. E o eunuco disse, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, se tu crês de todo o teu coração, você pode. E ele respondendo disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não somente a gente vê aqui a fé, mas também Trindade. E ele mandou parar a carruagem, e ambos desceram a água, tanto Filipe como o eunuco, e ele o batizou. Então não somente o eunuco foi salvo, não somente o eunuco creu, mas ele também foi batizado. Então essa história é muito legal. Assim, a gente tem que olhar a Bíblia para buscar exemplos de evangelização, para buscar exemplos de que versículos é bom a gente utilizar, de como que é legal a gente fazer essa explicação. Não somente Filipe estava sendo movido pelo Espírito Santo aqui, mas ele também utilizou a palavra de Deus. E a gente pode ver isso também na história de Jesus e o jovem homem rico. Jesus é a palavra de Deus. Então toda palavra que Jesus fala já é a palavra de Deus. É um ponto interessante. Mas várias vezes na pregação de Jesus, a gente também via ele mencionando escrituras. A gente via também fazendo referência a falas do Antigo Testamento. E como a gente falou tanto em água aqui, eu vou só dar uns segundinhos para eu beber água aqui e minha garganta está seca. Ok, retornando aqui. Marcos capítulo 10. O ponto aqui dessa história, que é muito interessante, é a questão que eu falei. Que há momentos, quando a gente está pregando para as pessoas, que elas não vão entender certos pontos. Elas não vão aceitar que elas são pecadoras, elas não vão aceitar a Trindade, e não tem nada de errado em a gente encerrar a conversa por aí. Porque Jesus pregava também dessa maneira. Marcos capítulo 10, indo aqui para o versículo 17. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Olha a sabedoria que há em cada fala de Jesus. Só nessa resposta que Jesus deu para o que o jovem falou, só nessa fala que Jesus utilizou com partes do que o próprio homem rico mencionou, né? Aqui a gente viu bom mestre. Jesus pergunta, por que tu me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Com isso, Jesus demonstra, primeiro, que ele é Deus. Primeiro, Trindade. Ou seja, Jesus não é bom? Jesus não é Deus? Se ele é bom, ele é Deus. Então, aqui a gente já vê um ponto muito importante. Não somente que Jesus é Deus, mas também que ninguém é bom. Ninguém. Ou seja, todos somos falhos, todos somos pecadores. A gente já viu aqui Jesus mencionando a questão do pecado e logo depois, ninguém é bom a não ser um que é Deus. Só com essa pergunta Jesus já mostrou vários pontos. Tu sabes os mandamentos. Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. Só que qual que é o problema desse homem rico? Jesus conhece o coração de todos, Deus sabe de tudo. Por que ele falou essas coisas em específico? Porque ele sabia que esse homem rico não reconhecia o pecado na vida dele. Esse homem rico não reconhecia a falha na vida dele. Ele achava que ele tinha feito tudo de bom. Ele achava que ele era perfeito. Olha o que ele vai responder. Versículo 20. E ele respondeu dizendo, mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Não, eu fiz todas as coisas boas. Você está lá pregando de porta em porta, pregando para um parente. Todos somos pecadores. Não, eu não sou pecador, não. Não, eu não faço nada de errado, não. Não, eu não minto, eu vivo uma vida honesta, nunca matei, nunca furtei, nunca fiz nada de errado. Não, nunca. Pode contar aí uma mentira. Mentira bem grande, né? Coisas erradas que essa pessoa faz. Tem pessoas que são assim. Eu já me deparei com pessoas assim e com quem prega o evangelho, uma hora ou outra você vai se deparar com pessoas assim. Esse é um exemplo do jovem homem rico em qual, pregando Jesus pregando para ele, ele não reconheceu o pecado dele. E olha o que Jesus fez, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou. E ele disse, uma coisa te falta, vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. De novo, você não vai para o céu porque você está doando aos pobres.
Você vai ter um tesouro, uma recompensa no reino de Deus por fazer essa obra. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Então, se você só fez coisa boa, então vem, continua fazendo coisa boa. Você me segue aqui. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riquezas? Por quê? Porque só de você ser rico, automaticamente você vai para o céu? Não. Olha o que Jesus vai explicar. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. O problema de muitas pessoas que são sábias, de muitas pessoas que são poderosas, como a gente leu logo no início, de muitas pessoas que são ricas, é que elas confiam na sabedoria delas, elas confiam na força delas, elas confiam nas riquezas delas para ir para o céu. Não, eu nunca conheci o pecado, nunca fiz nada de errado. Desde que eu era pequeno, eu nunca desobedeci meus pais. Honrei meu pai e minha mãe em todos os pontos. Quem que fez isso? Isso é algo que não é verdade. Mas que esse homem se recusou a aceitar. E não há nada de errado em encerrar a conversa por aí. E não há nada de errado em colocar um ponto final e falar: não, então faz essas coisas para continuar. E a conversa acabou. Então, Jesus não fez isso de ódio a essa pessoa. Jesus não fez isso de desprezo a essa pessoa. Ele o amou. Olhando para ele, o amou. Ele disse isso. Primeiro é importante que a pessoa reconheça que ela tem pecado na vida dela. E encerrar a conversa por aí pode ser justamente o momento onde a pessoa vai começar a refletir dentro dela. Poxa, por que essa pessoa insistiu tanto nessa questão de pecado? Será que eu realmente sou sem pecado? Isso pode ser a diferença entre a pessoa manter esse pensamento de achar que está tudo certo, você continua a conversa, você continua falando, a pessoa pensa: não, eu já sou perfeito e tal. Agora, você colocar o ponto final pode realmente fazer uma diferença. E, de novo, a gente tem que seguir os exemplos bíblicos, especialmente os exemplos de Deus, especialmente os exemplos de Jesus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E a gente prossegue aqui para a última história que eu vou trazer aqui, antes da gente encerrar. Pedro e Cornélio. História muito legal também, encontrada em Atos, no capítulo 10. A história que a gente tem da visão do Pedro, de que os animais aparecem no céu e é falado para Pedro comer, e a gente tem animais que não eram considerados puros, segundo a lei de Moisés. Enfim, a gente tem toda essa questão dessa história que faz Pedro aprender que não há acepção de pessoas para com Deus. E também de que a lei sobre puro e impuro estava indo embora. Com o Novo Testamento ela foi embora, permaneceu no Antigo. Atos capítulo 10, versículo 34. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que, em qualquer nação, o teme e faz justiça é aceitável a ele. Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Essa palavra que eu digo, vós sabeis, foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. Aqui a gente tem uma situação onde Cornélio já tinha certo conhecimento da palavra de Deus. Então aqui Pedro já está dando uma conversa mais embasada, ó, como saber e tal. Já está indo com coisas mais cheias, já está mais cheio de informação. Então, vamos prosseguir aqui, indo para o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Olha só, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. A gente vê o quê? Trindade. E com poder, o qual andava fazendo bem. Ele era bom, sem pecado, sem erro, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o em um madeiro. A gente vê aqui a cruz e a morte de Cristo. A este Deus ressuscitou, ressurreição ao terceiro dia, e o manifestou abertamente, não a todo o povo, mas às testemunhas escolhidas antes por Deus. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo, e testificou que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e dos mortos. A estes dão testemunha todos os profetas, que por meio de seu nome, todo aquele que nele crer, recebe
Receba a remissão dos pecados. Receba a vida eterna. Olha aqui, a gente viu a questão dos pecados, trindade, salvação pela fé, tudo. Tudo a mesma questão que a gente viu com Filipe 1. E o início também que a gente viu com o homem rico, que infelizmente não foi possível prosseguir até o final. Ele não reconheceu o erro dele. Enquanto Pedro falava ainda essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Sabe o que isso significa? Que enquanto Pedro estava pregando, as pessoas acreditaram. Durante a pregação dele, as pessoas foram salvas. Você não precisa pegar e explicar cada versículo do pecado, cada versículo da solução, cada versículo da certeza para a pessoa ser salva. Se você já explicou a questão do pecado, trindade, salvação pela fé, vida eterna, se a pessoa já acreditou nisso, enquanto você está conversando com ela pode ser salva. Você não precisa pegar e pôr o ponto final. Enquanto você está conversando com ela pode invocar a Deus. Ela pode clamar ao Senhor para salvar ela no coração dela. Enquanto você conversa, ela pode entender, se arrepender e crer. Olha que maravilhoso. Então, muito legal essa história também, justamente por conta dessa... É um momento onde Pedro já está conversando com pessoas que têm um maior conhecimento sobre a situação que estava acontecendo e também porque ouviram, creram, enquanto ele estava falando. Então, a gente chega aqui no momento final, sobre as nossas conclusões acerca do evangelismo, acerca de pregar porta em porta. Primeiramente, irmãos, é importante a gente ter paciência. É importante a gente explicar de maneira simples. É importante a gente ter calma. Tem pessoas que vão ficar bravas com a gente por estar na porta delas. Elas nem sabem quem que a gente é. Às vezes vão achar que é testemunho de Jeová. Por isso que é importante a gente se identificar. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Eu sou o João Vitor, eu sou de tal igreja. Se você está próximo de uma igreja batista fundamentalista, se você não está, eu sou o João Vitor, eu sou batista fundamentalista. Identifique-se. Para que a pessoa não ache que você é testemunho de Jeová, para que a pessoa não ache que você é mormon, para que a pessoa tenha certeza de quem você é. Pelo menos na sua fala, né? Você já dá essa identificação prévia. Tem pessoas que não vão querer ouvir porque elas acham que você é de tal religião ou daquela. Então, ao identificar, você já evita essa situação. Tenha paciência. Tenha também boas maneiras. Olá, tudo bem? Bom dia e tal. Seja amigável. Bom dia, vou pregar o evangelho para você. Você vai ouvir. Não, a gente não vai estar lá para ser uma pessoa com falta de educação. A gente não está lá para ser uma pessoa antipática. A gente está lá para convidar as pessoas para a ceia. E é claro, a gente quer convencer elas. A gente quer usar argumentos, no caso assim, não para um debate, né? Mas a gente quer mostrar ao máximo a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, como a pessoa pode ser salva. A gente quer ilustrar isso. E essa ilustração pode ser com maneiras que eu estou utilizando recentemente. Às vezes um caderno com ilustrações do que é o corpo, do que é a alma, do que acontece quando você morre e você crê em Jesus. São recursos extras. Mas o importante e o mínimo, o necessário, não é a minha ilustração que vai salvar. Não é a minha boa maneira que vai salvar a pessoa. É o Evangelho, é a palavra de Deus. Mas nada impede que, além disso, eu utilize também outros recursos para explicar da maneira mais simples, da maneira mais clara, sendo amigável mesmo. Eu quero que aquela pessoa seja salva. Eu quero que aquela pessoa entenda, e que aquela pessoa entendendo se arrependa, e se arrependendo, creia. Eu quero que aquela pessoa vá para o céu. E para isso eu preciso de um plano. Para isso eu preciso ter uma noção do que eu vou estar falando. Eu não vou chegar e falar: você vai para o inferno, bom dia, meu nome é João, a salvação é pela fé. Quê? O cara não vai entender nada. Eu preciso de um plano de ordem de coisas que eu vou falar. Eu preciso também me estudar. Eu preciso estar preparado. Como eu disse, às vezes as pessoas vão perguntar acerca de Adão e Eva, acerca de Arca de Noé. E é interessante, é importante que eu saiba falar de outras coisas também. E se a pessoa tiver uma dúvida de alguma coisa que ela nunca entendeu, você possa fazer essa diferença para ela. É uma coisa que vai ajudar, especialmente se ela já... se for alguma coisa que, depois que você pregou o Evangelho, ela foi salva e tal, já é mais uma edificação acerca do compartilhamento de informação sobre a Bíblia. Outro ponto. Em grupo, tudo é melhor. Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Não é obrigatório isso. Você não precisa ir de 2 em 2. Tem vezes que eu vou, na maioria das vezes, na verdade, eu vou sozinho. Porque na minha cidade aqui, no momento, eu não tenho ninguém para me acompanhar a pregar o Evangelho. Não tem nada de errado em eu ir sozinho. Mas em grupo, tem mais segurança,
Infelizmente, tem pessoas que são ruins, tem pessoas que são reprovadas. Infelizmente, tem locais que tem cachorros bem bravos soltos pela rua. E eu nunca fui atacado, mas já cheguei em momentos que quase fui. O cachorro chegou bem perto. Então, em grupo, a gente evita certas situações de perigos, humanamente falando mesmo, sabe? De pessoas que às vezes vão tentar fazer alguma maldade, especialmente se você está entrando dentro da casa da pessoa. Né? Você tem até uma testemunha. Vamos supor que você entrou na casa de alguém e a pessoa falou, não, o fulano de tal igreja me roubou. Ele veio aqui em casa, ele tomou não sei o que, uma moeda, um dinheiro e tal. Se tá só você e a pessoa lá, é a sua palavra contra dela. Se tá você a pessoa e também o irmão em Cristo, e também uma pessoa para te acompanhar, é uma testemunha a mais. Aí não é a palavra dela contra a sua. Não é a palavra da pessoa contra a sua. De novo, também com cachorro, perigos humanos, a gente está mais fortalecido em grupo. Sem dizer também que é algo muito importante para que a gente esteja motivado. Né? A gente sozinho, às vezes as pessoas tratam a gente de falta de educação, as pessoas já estão bravas, as pessoas já começam xingando. E assim, para que fazer isso? Né? E você já, às vezes, sente um desânimo. Se você está em grupo, é mais fácil de estar firme, de estar sendo persistente, que é algo muito importante. Sozinho ou em grupo, é importante que a gente seja persistente. Por quê? 2 Coríntios capítulo 5. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério é dado a nós. É nosso dever pregar o Evangelho. É nossa obrigação. Porque nós somos reconciliados, nós somos salvos. O que é tão demais a gente pegar e compartilhar isso? Nossa, que peso que é. Nossa, que absurdo que é. É nosso dever. É a coisa certa a se fazer. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando as suas transgressões, e confiou em nós. Olha a responsabilidade. Confiou em nós, a mim, a você que está ouvindo, a cada irmão e irmã em Cristo. A palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo. Como se Deus suplicasse por nós. Como se Deus convidasse essas pessoas através de nós. Deus nos utiliza para compartilhar o Evangelho. De fato, cada pessoa no mundo vai ouvir o Evangelho antes dela morrer. Ela vai ter essa chance. Mas Deus vai utilizar você. Deus vai utilizar outro irmão. Deus vai utilizar um irmão na Austrália, um irmão na África, um irmão na Índia para compartilhar esse Evangelho. A nós é carregado o ministério da reconciliação. Nós oramos em nome de Cristo que vos reconcilies com Deus. E para terminar aqui, essa ilustração aqui eu achei bem legal. Né? O cara semeando a semente, a palavra de Deus é muito comparada na Bíblia com uma semente. A gente está semeando, parábola do semeador. E tem pessoas que vão estar bravas. Tem pessoas que vão tratar a gente com agressividade. Não nos esqueçamos da história de Paulo. Paulo perseguiu a igreja. Paulo permitiu, ele estava concordando, consentiu com a morte de Estevão. Consentiu com a morte de outros cristãos. Mas ele fez isso na ignorância, irmãos. Ele perseguiu a igreja, ele perseguiu a causa de Cristo, mas ele fez isso na ignorância. Ele não era como os reprovados que tinham consciência total do que estava acontecendo. E a gente nunca sabe se essas pessoas que tratam a gente com educação, com falta de educação, tratam a gente com agressividade, com braveza, não vão ser uma das mais excelentes pessoas que vão estar servindo a Deus na nossa cidade, na nossa época, na nossa região. Igual Paulo foi. Paulo foi o maior dentre os apóstolos. Então a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Por conta disso, 2 Timóteo capítulo 2. Por conta disso, versículo 23. E evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. A gente não está lá para brigar, a gente não está lá para debater, falar de política, falar de questões que podem gerar contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, não convém brigar, estar lá discutindo, mas ser manso, calmo, para com todos os homens, apto para ensinar, paciente. Instruído com mansidão os que se opõem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento. Deus lhes dará mais chances de conhecer a verdade. Deus vai permitir que mais pessoas vão até a casa deles. Deus vai tocar no coração dessa pessoa e fazer ela lembrar das coisas que foram pregadas. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas Ele pode enviar mais pessoas para pregar para certa casa, certa cidade, certa região. Ele pode abrir portas e Ele pode fechar portas. Ou Deus pode, depois dessa pessoa odiar o que você está fazendo, a pessoa
perseguir totalmente, ele pode endurecer o coração da pessoa. Mas isso tudo vai da atitude da pessoa, se ela está fazendo por ignorância ou por total conhecimento. Então, nós, seres humanos, nunca sabemos se Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E voltem a si, livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Sabendo de tudo isso, tendo aprendido tudo isso, irmãos e irmãs, não nos esqueçamos da importância de evangelizar. É nosso dever, é nossa obrigação, é a única maneira de salvar alguém do inferno. E se nós não formos, quem irá? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha sido possível compreender. Foi um vídeo mais longo, mas é uma coisa muito importante a gente entender como se fazer. Que Deus abençoe vocês, tenham um bom dia e até mais.